Paz do Senhor a todos. Deus abençoe a todos os irmãos e ouvintes e amigos e simpatizantes aí do canal, né? Que estão se inscrevendo no nosso canal, que estão entendendo que o conteúdo do nosso canal vai de encontro à sua necessidade, que é realmente, meus irmãos, uma base cristã, né, verdadeira, com bons costumes da família, enfim, certo? Então, nessa tarde, eu quero acordar você que talvez ainda não percebeu o quão grave é o assunto, meus irmãos, da ideologia de gêneros. Né? Fiz um vídeo recente com o tema A Vergonha nas Escolas, que você pode verificar ali no nosso canal, né? Expondo a cartilha do MEC para as escolas, doutrinação homoafetiva, né? Doutrinação homossexual, ensinando e introduzindo na mente das crianças, meus irmãos, esta ideologia diabólica, esta ideologia maligna. E aqui, meus irmãos, né, nós vamos aqui passar um vídeo, certo? Que eu quero que você ouça e escute com muita atenção e tire suas próprias conclusões a respeito de como, meus irmãos, nós sim, prudentes, como devemos ser, meus irmãos, ver quem que está na política do nosso Brasil. Eu creio, meus irmãos, que nós como cristãos temos que, além de orar, sermos prudentes, porque, por exemplo, se nós entendemos, meus irmãos, que uma pessoa não é apta, porque ela vai contra aquilo que nós acreditamos, nós não devemos, meus irmãos, né, nós devemos investigar. Chega, a realidade é que é essa, meus irmãos, chega de ser tão bois levado ao matadouro, tão ingênuos a respeito daqueles, meus irmãos, que nos governam, o que eles querem, o que eles pretendem. Chega, meus irmãos, foi-se o tempo que para votar numa pessoa ganhava-se uma cesta básica, um vale gás, ganhava-se um caminhão de terra, sei lá o que, o tempo da troca. Não, agora não tem mais como trocar, meus irmãos, a nossa liberdade, a criação e o futuro dos nossos filhos. Temos que sim ser mais criteriosos. Nós temos esta obrigação com Deus. Esta obrigação, meus irmãos, de darmos o nosso voto a quem nós entendemos. Eu sei que o mundo caminha, nós entendemos isso, mas devemos filtrar o máximo possível, para que nós não colocamos lá, meus irmãos, pessoas que vão apoiar a ideologia de gêneros, ideologia de gênero, o aborto, meus irmãos, enfim, tantas coisas, meus irmãos, que vão contra a nossa fé, que vão contra a nossa crença, e não é somente uma questão de fé, é uma questão de princípios da família brasileira. A família brasileira sendo vergonhosamente desmoralizada. E você tem que acordar, tem que sair desse estado de letargia, saber em quem que você está votando. Será que você não pensa no seu futuro? No futuro dos seus filhos? Certo que o mundo vai acabar, mas enquanto isso nós temos que fazer o nosso melhor, meus irmãos. Não podemos deixar ir cair a casa por cima da nossa cabeça. Então assista esse vídeo. Assista e veja realmente se o seu candidato, que você votou no seu candidato na última eleição passada, em 2014, veja se não é ele que está introduzindo ideologia de gênero, introduzindo homossexualismo, introduzindo, meus irmãos, leis, meus irmãos, que a princípio parecem boas, mas se você vai ver, parte de um ponto, de uma ideologia comunista, certo? Então vamos ao vídeo, que Deus te abençoe, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.
você é pai ou mãe, ou pretende um dia vir a ser, acompanhe atentamente o conteúdo deste vídeo. A partir do ano que vem, isto irá atingir gravemente o seu filho. Você já deve ter ouvido falar da Base Nacional Comum Curricular. É um documento que tem por objetivo centralizar detalhadamente no governo federal o que será ensinado nas escolas públicas e privadas de todo o país. A base está para ser aprovada até o final deste ano. O problema é que essa centralização é ilegal e inconstitucional. É isso mesmo. Tanto a Constituição quanto a Lei de Diretrizes e Bases estabelecem que a educação deve ser descentralizada. O governo federal deve limitar-se a apenas estabelecer as diretrizes e as bases gerais da educação nacional, permitindo que os estados e os municípios construam os seus sistemas educacionais segundo as realidades locais. Quando o governo federal decide centralizar e controlar em detalhe o que deverá ser ensinado obrigatoriamente em todo o país, os pais passam a perder o controle sobre a educação dos seus filhos e as escolas perdem iniciativa e autonomia. Mais do que isso, essa centralização e controle passam a ser utilizados para doutrinar e ideologizar o conteúdo do ensino. Por exemplo, se o sistema não é controlado de modo centralizado e você não aceita que seu filho seja ensinado de uma determinada maneira, você pode dirigir-se à escola e exigir que seu filho seja ensinado de outro modo, ou você pode trocar o filho de escola. Mas se o sistema é totalmente controlado pelo governo central, você já não pode decidir mais nada, porque todas as escolas serão obrigadas a ensinar a mesma coisa. E o meio de evitar isso é justamente a descentralização da educação. Foi para evitar que um processo ditatorial seja iniciado a partir de dentro da própria escola que a Constituição estabeleceu uma educação descentralizada para o Brasil. As constituições de 1946, 1967 e 1988 e as leis de diretrizes e bases da Educação Nacional de 1961 e 1996 estabeleceram claramente os critérios de uma educação descentralizada. Neste objetivo, nossos legisladores sempre foram apoiados pelos maiores educadores do país. O conteúdo ideológico da base é imenso, mas neste vídeo quero fazer referência à ideologia de gênero. Desde 2014, o Ministério da Educação tenta introduzir a obrigatoriedade do ensino da ideologia de gênero na educação brasileira. Mas, apoiados pelos pais de todo o país, os parlamentares vetaram o gênero como uma meta da educação brasileira. Em 2014 e 2015, o Congresso Nacional, os estados e quase a totalidade dos 6.000 municípios brasileiros vetaram o gênero como meta da educação. E apesar da imensa rejeição popular, o MEC insiste em inserir a ideologia de gênero na Base Nacional Comum Curricular. Está escrito, por exemplo, que na área de ciências humanas, a diversidade de gênero deve ganhar especial destaque. Está escrito que o professor de História deve colocar em destaque as temáticas voltadas para as questões de gênero. Está escrito que o professor de artes deve desenvolver as aulas discutindo experiências corporais pessoais e coletivas de modo a problematizar questões de gênero. E há dezenas de outras referências à ideologia de gênero no texto. E, gente, não estamos falando somente de respeito à diversidade, de combate ao preconceito. Isso seria muito justo. Na verdade, desculpem a expressão, o buraco é mais embaixo. Justamente. E o curioso é que o MEC estabelece o ensino de gênero, mas não explica no próprio texto da base o que é o gênero. Primeiro, aprova-se o documento. Depois, explica-se do que se trata. Ainda bem que não precisamos esperar o MEC explicar para entender melhor o assunto. A explicação se encontra nos textos dos principais teóricos do gênero. A principal expoente do gênero é a americana Judith Butler, que diz que o gênero é uma construção social sem qualquer base na realidade biológica. Segundo a autora, você não nasce nem homem, nem mulher, nem gay, nem lésbica. Você deve aprender a se construir desde cedo, com tantos gêneros quanto quiser, e não pode ficar preso a qualquer tipo de gênero. Segundo a teoria,
A sociedade impõe a algumas pessoas que sejam educadas como pertencendo a um gênero para exercer poder sobre outras que são educadas para serem de outro gênero. Os principais gêneros que foram inventados para isto foram o homem e a mulher. Os pais e professores mentem para as crianças quando lhes dizem que nasceram meninos ou meninas. O resultado foi a construção de uma sociedade em que a norma é a família constituída da união entre um homem e uma mulher, o que é chamado de heteronormatividade. Para que possamos nos libertar destas construções, é preciso então que as crianças experimentem todas as formas de identidade de gênero e de orientações sexuais, para que elas percebam, desde cedo, que todas essas identidades são fictícias e são socialmente construídas como um discurso de poder, o que produzirá a desconstrução da própria identidade sexual de cada um e também da família. E isso só poderá ser feito através da escola. É isso que é a ideologia de gênero. Mas isto não é ciência. Essa é a ideologia que a base está exigindo que seja ensinada a toda a nação brasileira. O MEC diz que deseja apenas combater a discriminação e construir uma sociedade mais democrática e tolerante. Mas o projeto da ideologia de gênero está claramente assumido em outros documentos oficiais do governo. No PNDH 3, que está atualmente em vigor, está escrito que é programa oficial do governo desconstruir a heteronormatividade. Veja bem, é exatamente a mesma expressão que encontramos nos livros de Butler. Isso é o mesmo que desconstruir a família tradicional e também vai fazer parte do currículo nacional. O governo irá obrigar os professores a ensinarem, os alunos a aprenderem e pais a terem que aceitar. Não será possível retirar seu filho de uma escola e colocar em outra, porque todas as escolas serão obrigadas a ensinar a mesma coisa. É assim que o governo diz que está promovendo o combate à discriminação e construindo uma sociedade mais democrática e tolerante. Bacana, né? Os responsáveis pela redação da base sabem muito bem dessas coisas. Não estamos querendo provar o óbvio para eles. E a posição da sociedade já ficou clara quando democraticamente retiramos dos planos nacional, estaduais e municipais de educação qualquer referência a esta ideologia que está querendo ser imposta aos nossos filhos. O que queremos aqui é mostrar que o povo brasileiro, que eles deveriam representar, está bem ciente dessas coisas e que jamais irá aceitá-las.